Imagina só que legal seria se em qualquer projeto seu você tivesse um registro completo de todas as alterações que você ou qualquer outra pessoa fez com acesso imediato aos arquivos. Hoje nós vamos mostrar como funciona o Git e o GitHub e como ele pode te ajudar a fazer isso. Oi pessoal, meu nome é Otávio, eu sou programador, sou advogado, tenho também 2 startups e esse é o DevLawyer, que é um canal criado para você que não é da área, mas tem interesse em aprender um pouco mais sobre tecnologia e inovação. Para quem, assim como eu, programou lá há muito tempo atrás, vai se lembrar que era bem comum você ter a versão dos arquivos guardadas em arquivos zip, né? Tinha versão 1, V2, V3, VFinal 2, enfim, né? O backup era feito enviando os arquivos por e-mail, no HD externo. E esse era o padrão, né? Não era todo mundo que tinha um controle de versão efetivo, tá? Hoje em dia isso já é bem ultrapassado, né? Vamos dizer, o padrão de mercado é o Git e hoje é o programa mais utilizado pelos programadores no mundo inteiro. Então, se você é um programador, é um dev, você já deve ter ouvido falar, você já deve usar. E se você não é, você está começando agora, tenha consciência que com certeza você vai precisar usar isso. Então qualquer empresa que você procurar hoje, você mandar o seu currículo, tentar uma vaga como programador, você vai ver lá que os requisitos ali provavelmente vai ter lá a utilização do Git. Então para que serve o Git? Pode, através do Git, rastrear, né, marcar todas as alterações que você quiser. Você imagina uma linha do tempo, que cada ponto ali você tem uma fotografia do que foi feito. Então, assim, em qualquer momento você pode retornar aquele ponto, olhar aquela fotografia e falar, tá bom, nesse momento, essa era a estrutura do meu programa. Você tem ferramentas na nuvem, né, que usam o Git, a gente vai chegar um pouquinho lá, que é o caso do GitHub, mas você consegue guardar ali de uma forma confiável, né, um backup inteiro do seu código. E não só do seu código atual. Você consegue, como ele é um versionador, você consegue guardar as informações que ele trouxe desde o começo da vida dele, desde o começo da vida do seu código até o momento atual. E finalmente o Git é uma ferramenta de colaboração, uma ferramenta de equipes, né? Você tem inúmeros projetos hoje que você tem inclusive milhares de pessoas trabalhando neles, são programas de código aberto, por exemplo, que tem ali que todo o fluxo de trabalho é gerenciado pelo Git. Então, e o que é o GitHub? O GitHub nada mais é que uma plataforma que utiliza o Git como mecanismo para gerenciar o código de projetos entre os desenvolvedores. O GitHub ele foi comprado há alguns anos pela Microsoft, desde então ele é aberto aí para projetos privados e projetos públicos. Antigamente, se você quisesse ter uma conta gratuita aí no GitHub, ele era só voltado para projetos open source, para a comunidade, né, código livre. Mas hoje já não, hoje você consegue utilizar o GitHub tanto para projetos privados quanto para projetos públicos, né? E você pode me perguntar, né, para que eu vou querer criar um perfil no GitHub? Primeiro é gratuito, né? Não custa nada você criar um perfil no GitHub hoje. Você pode colocar todo o seu código ali. E segundo, porque todos os desenvolvedores hoje utilizam, basicamente tem um perfil no GitHub. E hoje, no cenário de desenvolvimento, eu arrisco dizer que você ter um bom GitHub, um bom perfil do GitHub, pode ser mais importante do que você ter um bom LinkedIn. Então, se você é um desenvolvedor aí iniciante, procurando uma carreira aí nessa área de tecnologia, é bem provável que qualquer entrevista de emprego vão perguntar para você qual que é o seu perfil do GitHub. Por quê? Porque você consegue ali no perfil do GitHub ver o que você trabalha, quais as linguagens, né? É um perfil que você consegue colocar mais informações sobre você, mas mais do que isso, ele vai mostrar suas contribuições em repositórios, em projetos privados, projetos públicos, que você pode deixar disponível para que os recrutadores também vejam o que você trabalha, como você programa, se você realmente sabe o que está fazendo ali. E aqui para o nosso canal, né, a gente vai também utilizar o GitHub para disponibilizar os códigos que forem feitos com vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos na prática aqui criar um perfil no GitHub para vocês entenderem um pouquinho mais desse conceito, o que é um repositório, o que é um repositório público, o que é um repositório privado, e depois na sequência a gente também vai tentar criar aí, usar um pouquinho do Git para mostrar na prática como funciona. Então vamos lá. Bom, aqui é a página inicial do Git, acho que não tem muito segredo.
Você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, Sign Up. Criando a sua conta, você vai clicar no Sign In, se você já não estiver logado. Ele vai te pedir o seu usuário e sua senha. Você preenche aí com o que você tem, tá bom? Então vamos lá. Entrando na página inicial do GitHub, você vai ter um dashboard aqui de pessoas que você segue, projetos que você tem. E a gente vai entrar aqui na sua página de repositórios, tá? Vamos criar um repositório novo aqui para você entender também como funciona. Então aqui, clica aqui na sua fotinha de perfil, né? A gente não deve ter nenhuma foto se você criou o seu perfil agora, e clica aí em seus repositórios. Você vai chegar nessa página aqui, vai ter, no meu caso tem vários repositórios que eu já ou criei, ou estou trabalhando, ou já usei, já fiz alguma cópia, né? A gente vai mostrar isso mais para frente como funciona. Vai clicar em New aqui, novo repositório, tá? E basicamente o que você vai ter é o nome do repositório, tá? Você vai definir aqui. Então vamos colocar aqui, ó, Demo Dev Lawyer. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? A descrição, opcional se quiser ou não. Repositório, isso aqui é o seu projeto, né? A gente chama de repositório. Qualquer lugar você pode procurar sobre o Git, vai falar de repositório, que é o nome aí do seu projeto. E se esse projeto, né, se esse repositório ele é público, quer dizer, qualquer pessoa da internet consegue acessar, né, consegue olhar, não alterá-lo, tá? Isso daí é algo que você vai ter que autorizar. Esse é um repositório público ou um repositório privado. Se ele for um repositório público, todo mundo tem acesso. Se ele for um repositório privado, só você e quem você definir vai ter o acesso a ele, tá? Então, você vai selecionar. Vamos colocar o repositório público aqui e vai falar assim, ó, vamos inicializar esse repositório com um arquivo README, quer dizer, um arquivo que tem aí uma informação sobre o que é esse repositório. Vamos colocar que sim. Tem um git ignore, tá? É um arquivo que o Git usa para excluir ali do que você está registrando como alterações. Os arquivos que estão nesse arquivo .git ignore, eles não vão contar para fins das suas alterações, tá? E uma licença, que eu não vou colocar o git ignore agora, mas vamos colocar uma licença aqui eu vou colocar, você tem vários tipos de licença, eu vou colocar MIT aqui, que é a licença mais permissiva, tá? A gente não vai ter nada proprietário nesse caso, tá? Então aqui no README, e vamos escolher aqui a licença MIT, tá? Vamos criar repositório. Assim que você criar esse repositório, você vai ver aqui o README que foi criado e o arquivo de licença. E agora vamos para a parte prática do Git, tá? Vamos abrir aqui, vamos rodar o Git. No meu computador aqui eu tenho eu tô com Windows, né, nessa máquina, mas você pode ter o Linux, geralmente já vem com o Git pré-instalado em muitas distribuições por aí, e no Mac você também vai precisar instalar. Nós vamos seguir pelo site aqui do Git. Então vamos lá, pessoal, a gente vai entrar nesse site aqui, git-scm.com/downloads, tá? Você vai baixar aí e instalar a versão para a sua máquina, né? Então se você tem um Mac, você vai baixar aqui, no meu caso eu tô com Windows, e no Linux muitas distribuições já tem isso pré-instalado, mas você pode também instalar. E aí, uma vez instalado, né, uma vez que você tenha o Git instalado, você vai ter um aplicativo chamado Git Bash, tá? Git Bash é esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é um terminal, tá? Isso aqui é como se fosse um terminal Linux, que é uma linha de comando aí. Se tiver o prompt de comando do seu computador, é bem parecido, né? Se você não está familiarizado. Primeiro, vamos clonar, né, aquele repositório que a gente tem lá no GitHub, né? Então a gente vai entrar aqui na página inicial do GitHub. Você vai ver aqui no seu repositório, né? No meu caso aqui é o Demo Dev Lawyer. Eu tenho um botãozinho de code aqui, então vamos clicar nesse botãozinho de code. Você vai ver aqui no primeiro link tem um HTTPS, SSH, GitHub CLI. Vamos usar esse HTTPS, vou copiar aqui, né? Copiamos. A gente vai voltar lá no Git Bash e vamos entrar aqui em projetos, e aí eu vou colocar assim, ó, git clone, quer dizer, eu vou clonar, né? E aí eu vou clonar o que? Vou clonar para essa pasta que eu tô agora, o repositório que eu criei, né? Então vamos colar aqui o endereço que eu passei lá do meu Git. Então vamos dar um OK. Ele vai clonar. Como é um repositório público, ele não vai pedir nenhuma autenticação. Se ele fosse um repositório privado, você teria que entrar aí com o seu usuário e senha. No Windows ele abre até uma janelinha para você fazer isso, tá? E aqui vamos entrar no Demo Dev Lawyer aqui que eu criei.
tá? Então você vai ver aqui, eu tô listando os arquivos. Você vai ver que tem o license e o readme.md, né? Eu vou ler aqui para vocês verem o que tem em cada um deles. A license está falando que é uma licença MIT, e aqui é o readme, tem aqui falando, não tem nada, só tem um título escrito Demo Dev Lawyer, tá? Então aqui, nenhuma novidade. E a gente vai entrar lá na nossa pastinha aqui do Demo Dev Lawyer para vocês verem também como ele tá, né? Agora eu tô aqui na minha pastinha do Demo Dev Lawyer, que foi o mesmo que eu criei lá, né, no meu projeto. Você vai ver que tem uma pasta .git. Por quê? Porque o próprio GitHub já inicializou essa pasta aqui como uma pasta que tem um Git, né? Já que eu fiz um Git clone, ele já traz lá do GitHub, lá na nuvem, né? E aí ele tá agora aqui na minha máquina. E acho que cabe a gente também entender um pouquinho, né, pessoal, como funciona a estrutura do Git, né? Assim, o que é, enfim, ter uma pasta de Git, como é que funciona essa questão de repositório remoto, repositório local, qual que é a mecânica disso? Quando você cria um repositório no Git, lá no GitHub, você vai ter isso na nuvem, né? Lá no servidor do GitHub vai ficar criado a sua pastinha lá do seu projeto, né? Do seu repositório. Então o Demo Dev Lawyer está lá na nuvem. Essa nuvem lá onde a gente gravou lá no GitHub, normalmente o Git já vai dar o nome de Origin, né, de origem, tá? Então você faz você acessa a origem, né, o GitHub, para acessar esse código. Quando você faz um Git clone, né, você clonou, você fez uma cópia local. Então é como se você tivesse uma cópia do Git, a sua cópia local do Git, ele vai ter aqui os mesmos arquivos que a sua cópia remota do GitHub tem ali disponível, tá? Então, o que isso quer dizer? Vamos fazer o seguinte, eu vou alterar esse documento do README, tá? Então vamos abrir aqui, então aqui eu vou colocar Demo Dev Lawyer e vou colocar aqui esta é uma alteração, tá? Então eu alterei o meu arquivo README. E aí eu vou salvar isso aqui. Salvei o documento, meu readme.md está com essa alteração. Tá? Obviamente eu estou fazendo isso no meu repositório, né, no meu Git local, né, a cópia que eu fiz lá do Git remoto da origem, do Origin. Então agora ele está alterado. Se eu abrir aqui esse documento aqui no bloco de notas, você vai ver que ele está com essa alteração que eu coloquei. Né? Se você entrar agora lá no GitHub, né, você tentar acessar esse README, você vai ver que não tem nada aqui, porque obviamente isso aqui está na origem, não está na nossa máquina, a gente só fez alteração na nossa máquina. Então vamos agora sincronizar isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Pelo Git também. Se eu der um git status, vocês vão ver aqui, mas basicamente ele está dizendo que eu tive um arquivo modificado, que é o readme.md, né? E eu posso agora adicionar esse arquivo para um commit. O que é um commit? Commit é esse ponto de controle que a gente tem das alterações, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Um git add -a, tá? Que ele vai adicionar os arquivos. Então, eu já mandei os arquivos que estavam pendentes, no caso o meu readme, né? E agora eu vou dar um git commit com 2 M's, né? -m, que é a mensagem obrigatória que eu tenho que sempre colocar. E eu vou colocar aqui, -m alteração no readme.md, tá? Eu tô colocando aqui entre aspas, tá? Ok? O arquivo foi alterado, então tem um ponto agora de alteração. E esse ponto de alteração, ele já está pronto para ser enviado, né? Então agora a gente vai sincronizar as nossas alterações no nosso repositório local, né, que foi clonado, com o nosso repositório remoto, que é o nosso Origin. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai empurrar, né, um git push das alterações dos commits que foram feitos para a Origin, né, git push origin. E a gente vai mandar isso daqui lá para nossa origem. E aí, como tá tudo feito, ele fala, olha, eu mandei as alterações aqui, né, antes eu estava no meu commit, esse número aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o número do nosso commit, e agora ele foi sincronizado para esse último commit, essa alteração que eu criei, que é esse F4BA6F1, tá? Então, aqui, ó, nesse documento que eu tenho aqui, eu vou atualizar agora aqui meu arquivo, vocês vão ver que ele alterou, né? Esta é uma alteração. Por quê? Porque eu alterei o arquivo e agora está sincronizado. Para ficar bem claro, eu vou acessar aqui os commits que eu fiz aqui nesse galho, né? Esse número F4BA6F1 foi o mesmo que eu comentei aqui, né? F4BA6F1.
seu controle, para saber que está tudo sincronizado, né? Se olhar aqui a árvore de alterações, você vai ver, olha, eu tinha aqui o meu commit inicial, que foi quando eu criei esse documento, que era 75AFC97, que é esse aqui, ó, 75AFC97, que o origin estava. E a gente colocou um novo commit agora, que é esse F4BA6F1. Se eu entrar aqui, você vai ver que eu tô as alterações que foram feitas, né? Eu estava aqui com só o demo dev lawyer, agora eu tenho aqui um título mais essa frase. Esta é uma alteração. Então, o que isso quer dizer, né? Todas as alterações que eu fizer daqui para frente, que eu commitar, né? A gente usa portuguesado commitar, quer dizer que eu fiz um commit, né? Naquele ponto específico, eu salvei as alterações, ele vai gravar aqui na árvore do Git, né? E aqui, como no meu GitHub também ele está sincronizado, a gente vai conseguir acessar, tá legal? Tá, pessoal, isso aqui é o básico do Git, não é um tutorial extensivo, né? A gente pode voltar a abordar o funcionamento do Git, alguns comandos adicionais, fluxo de trabalho, podemos fazer isso em próximos vídeos, mas essencialmente você consegue fazer muito mais do que isso com o Git. O grande trunfo do GitHub está na comunidade, né? O GitHub, mais do que um repositório de Git, ele serve como uma ferramenta de colaboração. Então é isso, pessoal, a gente criou aqui então o nosso primeiro repositório. Eu também criei um repositório do DevLawyer, todos os códigos serão disponibilizados ali no nosso GitHub. Então fique à vontade aí, crie o perfil do GitHub de vocês, com certeza vai ser algo que não custa, é algo que vai ser super importante para vocês se decidir, né, ter uma carreira no desenvolvimento, e ainda que não tenha uma carreira no desenvolvimento, mostrar que você é alguém que está ligado aí na tecnologia e tem um perfil aí que pode servir de portfólio para mostrar como você entende do assunto, tá legal? Então é isso, pessoal, até mais.